Bem-vindo de volta ao Preto Dinheiro. Eu sou Isa Barros. Gosto de falar de negócio e empreendedorismo. Eu sei que vocês gostam também, que curte. Então já deixa o seu like, já se inscreve, compartilha com um coleguinha, porque aqui tem conteúdo bom demais para vocês assistirem, escutarem, compartilharem, aprenderem. Então, já vou lá logo dar uma dica antes de todos os recados. Você tá com um bloquinho aí, né? Porque vai ter várias dicas práticas aqui para você colocar em ação na sua vida. Presta atenção, depois vai dizer que eu não avisei. E a gente tá com... Quem é meu co-apresentador que tá aqui do meu ladinho? Tem recadinho pra vocês. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão aí? Que proeza. Eu coloquei no modo avião e tá chegando mensagem no modo avião. Olha só que proeza. O Wi-Fi, amor. É isso. O Wi-Fi pega no modo avião. Vamos lá. O Wi-Fi eu achei que ele cortava também. Antes de começar o episódio de hoje, um papo que muito nos interessa, com uma pessoa que vocês vão gostar, tenho certeza. Tenho um recado aqui para vocês, que é o recado da Silva Tech Souza, que é a empresa que vai te ajudar a tirar a sua ideia do papel, que vai te ajudar a levantar o teu site, tua plataforma, seus aplicativos, vai ajudar a cuidar da sua rede social, caso você precise de auxílio nesse sentido. Não precisa entender de tecnologia, eles quase que literalmente te pegam pela mão e te levam para o próximo nível da sua plataforma, da sua empresa, do seu aplicativo, o que você estiver fazendo aí desse lado, ok? Vou deixar na descrição aqui, Silva Tech Souza, tudo bonitinho, lá ou nos comentários fixados, ou lá na descrição. Acessem lá, visitem o Instagram dos caras, chamem eles que o trabalho é maravilhoso, ok? Outra menção honrosa que eu vou ter que fazer aqui, porque hoje eu tive um problema. Maravilhoso. Ó, vou até já... Vou até chorar já. Eu não sei se vocês sabem o que são bolinhas. Sabe aquelas bolinhas pra evitar mofo? Deixa eu começar a história contando eu aqui na minha versão. O Ed, ele atrai umas coisas que só acontecem na vida dele. Agora pode contar. Exato. Aí tinha essas bolinhas de antimofo, estourou um saco dessas bolinhas e caiu dentro do fone, dentro do buraco do fone do meu notebook. E entalou. Eu consegui tirar quase todas com uma só entalada ali. E eu não conseguia nem ouvir, porque a bolinha travada ali dava a impressão, o computador entendia que tinha realmente um fone conectado, não saía som no alto-falante, e eu não conseguia conectar meu fone também, então foi basicamente umas boas horas aí sem trabalhar, sem poder fazer reunião, sem poder fazer nada, por causa desse problema maravilhoso, assim, coisa linda, inesperada, né? Existe essa palavra, inesperável? Olha eu inventando palavra aí. E quem me ajudou foi a galera da Gus Informática. Eu vou mencionar eles aqui, o Máximo, que é o técnico lá da Gus, que ajudou a gente, me ajudou bastante, né? Foi lá e tirou a bolinha que estava travada e salvou o resto do meu dia aqui, o resto das minhas horas aqui para poder trabalhar de boa. Máximo, muito obrigado. Você salvou o dia desta pessoinha aqui, desastrada. E vou deixar na descrição aí também pra vocês seguirem os caras. Os caras são da Lapa, tá bom? Pra quem for daqui de São Paulo. E é isso. Essa é a melhor forma que eu tenho pra agradecer os caras. Eu falo isso porque ele falou assim, cara, eu tô chegando aí 1 hora, tá tranquilo o trânsito aí. Quando ele fala, tá tranquilo o trânsito, acontece um acidente, fecha a avenida que ele está. Sempre é assim. Então, ou a obra, né? Que aqui em São Paulo tá cheio de obra também. Para de desce, não começa uma obra na esquina da rua dele, ele não consegue sair e vice-versa. É isso. Mas vamos pro convidado e você já pega o seu bloquinho e anota. Chega de história triste. Chega de história triste, vamos lá. A gente está com a Dina Prates aqui, para quem não conhece ainda, é sua chance, é o seu momento, tá? Uma pessoa super organizada financeiramente, dá aula disso, mas quem vai se apresentar é ela. E Dina, a dinâmica é o seguinte, primeiro são 3 perguntas que você tem que responder, né? Quem que é a Dina? Qual que é o maior sonho dela? E como você se vê daqui a 5 anos? Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu tô bem animada pela essa troca de hoje. Eu que agradeço. Ele é o Batman. Oi, gente, eu sou a Dina Prates, eu sou filha da Dona Rosa e do seu Dino, primeiramente. Sou gaúcha, nascida e criada ao sul do país, como eu costumo dizer, né? Porque isso fala muito sobre como eu me formei, como eu construo a minha vida e como eu me vejo no mundo. E aí, respondendo as tuas 3 perguntas, qual é o meu maior sonho?
Quem que é a Dina? Quem que é a Dina, né? Ah, tá. A Dina, eu não vou falar de uma forma profissional, assim, porque todo mundo sempre olha para esse lado da educação financeira e fala assim, meu Deus, Dina, você é a pessoa que planeja tudo, organiza tudo. Eu acho que eu sou uma pessoa, eu me defino como uma pessoa muito sonhadora, assim, né? Eu costumo dizer, o título, né, muitas vezes dos nossos trabalhos são sonhadora na prática. Porque eu sempre fui a criança do porquê, assim, né? Que questiona tudo, que fica se perguntando, questionando. Então, eu sou uma pessoa muito sonhadora, muito questionadora, muito crítica. E ariana, né? Então, Ariana, filha de Oxum. Toca aí. E aí, Só que eu sou filha de Yansan. Sair aqui na bagunça. Na verdade, quando que é a sua data de aniversário, já que estamos aqui nesse momento que Ares domina esses meses? 15/4. O meu é 16, então toca aí. Meu Deus do céu. Sim, a gente dá até assim, ó, pra comemorar pertinho. Tem festa segunda, festa terça, festa domingo. Aliás, semana, a minha assim, família é ó. muito de Ares, então tem festa desde o dia 4 até o dia 16. Nossa senhora, a minha família tem 27, 28, 29, 14 e 15. E aí, e mais a minha sobrinha que é 29 também. Então tem bastante ariana também, a gente faz muita festa. A Ariana já definiu muita coisa dela. Agora, seguindo assim, qual o meu maior sonho? Eu tenho vários sonhos, assim. Aí, eu acho que um dos meus maiores sonhos é conseguir montar, literalmente, um trabalho, uma empresa em que eu consiga movimentar financeiramente dinheiro para, no mínimo, 2 gerações da minha família, assim. Que eu consiga olhar, assim, literalmente, que os filhos dos meus sobrinhos possam ser herdeiros, assim. É um dos meus maiores sonhos, porque eu acho que trazendo muito, porque eu já falo, assim, dinheiro é muito uma ferramenta, né? Que movimenta muitas coisas na minha vida. E aí eu penso muito nessa construção de legado, nessa construção de patrimônio e de futuro. E aí outros sonhos que eu tenho um sonho de ter um barco, que é uma das coisas aleatórias. A gente vai perguntar sobre isso daqui a pouco, mas continue. Eu tenho um sonho de ter um barco e de de poder levar minha mãe para conhecer todo o continente africano. Isso são, assim, 3 sonhos básicos, assim. Maneiro. Maneiro. E onde eu me vejo daqui a 5 anos, eu quero que a minha startup esteja entre uma das maiores startups de educação financeira do Brasil e já impactando o Brasil e continente africano, assim, é um dos meus objetivos. É uma boa. Olha, um objetivo bem claro. Mas vamos voltar aqui para contar essa história. Gente, não, assim, características e habilidades muito organizada, principalmente organizada financeiramente, o que deve ter levado você à sua jornada profissional. Quando eu peço para contar sobre você, é pra gente entender um pouquinho. E a gente vai chegar no barco, tá? Porque o barco, eu falei, pronto, já sabe navegar também, pelo amor de Deus, muitas habilidades aqui. Mas o que fez você ir para essa de educação financeira? Porque sabe que educação financeira no Brasil é uma coisa muito difícil, né? As pessoas não falam sobre isso. Parece que eu acho que o tabu é muito mais proibido do que a outra palavra que começa com S, e tem X e tem O e tem outras letras ali dentro. Muito mais tabu. Quando você vai falar de assim, vamos se organizar financeiramente, a pessoa tipo fecha o vidro do carro. Como é que você chegou nessa área? Eu sempre tive uma relação muito importante, assim, de ser a criança do porquê, era uma coisa que sempre me incomodava muito na minha infância. O fato de as pessoas só me dizerem assim, tipo, tá, somos pessoas pobres, não temos recursos e ponto final. E aí eu olhava e questionava as pessoas, mas por que aquela pessoa... E aí falei para vocês que eu nasci no Rio Grande do Sul. Então, nós somos um contingente muito pequeno de pessoas negras, dependendo do lugar do estado que você tá. E aí, essa diferença racial e socioeconômica, ela ainda é muito mais acentuada. Então, em certos espaços, você vai estar numa diferença de classe, raça, gênero, muito bem definida. E eu sempre fui a pessoa que me questionava por que aquela estrutura estava posta para nós, assim, daquela forma. E aí eu tenho um ponto, né? Eu nasci na cidade de Rio Grande
A minha mãe eu tenho mais 2 irmãs, minha mãe era mãe solo. A gente saiu de Rio Grande e foi para Porto Alegre quando eu tinha mais ou menos 7 anos. Minha mãe fez o concurso pro hospital de lá, pro hospital de Porto Alegre, que é a capital. E nesse percurso de mudança, minha mãe tinha uma rede de apoio em Rio Grande, e quando a gente muda para Porto Alegre, as coisas mudam. Muda muito financeiramente para nós, porque minha mãe passava a ter um emprego que ainda pagava pouco, mas tinha uma outra estrutura de vida para nós. E, ao mesmo tempo, Porto Alegre é uma capital que tinha muitas outras oportunidades, né? E a gente passou por uma fase da nossa vida em que minha mãe teve vários problemas de saúde. E nesse percurso da saúde da minha mãe, que ela realmente, o dinheiro ficou muito escasso e muito curto, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito sincera e sempre disse assim, olha, gurias, não tenho dinheiro, a gente vai ter que dar um jeito. Minha mãe nunca foi a pessoa que escondeu a nossa situação financeira. Até porque não tinha muito o que esconder, né? Na nossa Dava pra descobrir. Né? Dava pra descobrir, mas ela sempre foi muito honesta. E daquelas pessoas que literalmente abrem. E minha mãe ganhava R$100, isso em 97 era o salário da minha mãe, R$100. E aqueles R$100, nós sabíamos que ela ganhava R$100. Nós sabíamos o valor que tinha para poder fazer a compra. Não era assim... gasto, posso comprar, ou eu não fui uma criança que nunca tive a ideia exatamente, se a minha mãe me desse R$5, R$1 para ir no mercado, eu sabia exatamente o que aquilo significava. E nesse percurso que a minha mãe adoeceu, ela entra para a INSS e a gente tinha se mudado. Eu morei muitos anos de aluguel em Porto Alegre e a gente ficava se mudando de casa para casa porque o aluguel ia aumentando, acontecia alguma coisa, o proprietário pedia a casa e a gente ia se mudando. E a minha mãe ia se mudando, ia dando o jeito dela com nós 3. E nesse percurso da saúde da minha mãe, a gente tinha mudado para uma outra casa que estava em construção. Então, a minha irmã já tinha passado num concurso público como tratadora de animais no zoológico de lá. E a minha mãe ajudou muito a minha mãe a comprar esse terreno. E a minha mãe construiu estava construindo essa casa, assim, numa vila que tem lá em Porto Alegre, na Zona Norte de Porto Alegre. E aí, o pedreiro, ele abandonou a obra da nossa casa. E só tinha literalmente as paredes, o piso, o alicerce, a gente brinca, e o telhado. Ele abandonou tudo, a minha mãe não tinha recursos, estava com nós duas, eu e a minha irmã do meio, a minha irmã mais velha tentando ajudar de alguma forma, mas não estava mais morando com a gente. E nesse percurso, a minha mãe falou assim, olha, gurias, não tenho dinheiro, não estava recebendo minha mãe não estava recebendo exatamente nada. E ela falou assim, tudo que a gente vai fazer nessa casa vai ter que ser nosso, assim. Tudo, exatamente tudo, a gente vai ter que se organizar. Minha mãe fazia umas faxinas para comprar comida, assim, o básico, porque na vila a gente não paga luz nem água, essas coisas. Então, tipo, aquilo ali era a nossa realidade. E aí, esse percurso que começa a minha relação maior com a educação financeira. Porque organizar os recursos nesse contexto, para minha mãe, começou a ficar ainda maior do que a gente tinha que pensar antes, assim. Mais necessário, no caso, né? O dinheiro já estava pouco, escasso, e a gente tinha que fazer o dinheiro ter realmente aquele valor. Exatamente. Os desafios para minha mãe controlar, ter um recurso disponível para qualquer coisa que fosse, era muito maior do que antes, assim. E nesse percurso eu comecei a... Tá, então, beleza, tem alguma coisa que eu tinha mais ou menos, estava com uns 11, 12 anos, né? Eu comecei a entender um pouco mais sobre essa organização, comecei a ajudar minha mãe em algumas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que vendia alguma coisa, então a gente vendia latinha, juntava isso, juntava aquilo para fazer alguma grana. Nunca tive problemas nenhum para fazer dinheiro, gente. Se me derem xixi para vender, eu vou dar meu jeito e eu vou fazer meu corre. Aquele negócio eu e vou fazer meu corre e vou vender isso. Então, eu nunca tive problemas de fazer isso, assim. E nesse percurso veio nessa fase da nossa vida, assim. Então, quando eu comecei a entrar pro final do ensino fundamental, ali entre a 7ª e 8ª série, eu comecei a perceber que eu precisava pensar no meu futuro cada vez mais. E eu queria uma profissão, algo que garantisse o futuro para minha família. E aí já dá um diferencial de qualquer outra pessoa, né? Porque as pessoas começam a pensar no 2º ano pro 3º ano, que é falar, o que eu vou fazer da minha vida? Você está na 7ª série, tá? É doideira mesmo, realmente. Da 7ª pra 8ª, que nessa fase eu pensava assim, como é que vai ser minha formatura? E tipo, não posso ficar de recuperação em matemática.
E só. A preocupação muda. Na verdade, mesmo sendo no segundo, no terceiro ano, é uma decisão difícil para tomar, né? Nessa idade. E aí, Mesmo- que tal o mesmo que você diferencial postergue dela? um pouquinho. Um pouco antes dessa, até antes muito ela já mais tava- madura. Você tá com 13 anos, 13, 14 Sim. anos nessa idade. 13, 14 anos eu É. ainda estava jogando bola, mas vamos pular essa fase aqui. Eu não sei como é que tá hoje o ensino aí, que É. mudou, mas na nossa Não, época era aumentou isso mesmo. um sétima, ano, é a oitava mesma série. coisa. É que eu acho que o diferencial da minha formação, além da minha mãe sempre ser uma pessoa que sempre incentivou muito a gente a estudar e educação, várias coisas, mas a minha irmã mais velha sempre foi a pessoa que trouxe muitas perspectivas, assim. Ela foi a primeira pessoa a entrar na universidade de toda a nossa família. Então, ela estudava, ela morava na periferia, trabalhava nesse zoológico de Sapucaia, que era uma outra cidade, uma outra região de Porto Alegre, e estudava numa universidade estadual, Que era em fazendo que era em outra cidade. Então, ela fazia um percurso e eu cresci vendo a minha irmã fazendo isso, assim, sendo a minha referência. E naquela época tem escola militar lá em Porto Alegre, né? E a minha irmã falou assim, olha, a gente podia colocar a Dina na escola militar. E a minha irmã falou uma vez isso, me deu um nome e lá fui eu, né? Então como é que eu faço pra entrar? O que que dá? E na época, a escola militar, pra fazer a prova, tu tinha que pagar um valor. E tu podia pedir isenção, mas tu tinha que pagar um valor, eu poderia pagar, e tinha que fazer um curso preparatório também, né? E minha mãe não tinha recurso nem pra pagar a inscrição, nem para fazer o curso preparatório. E da 7ª, 8ª série, era o percurso que eu poderia fazer a prova para tentar entrar para essa escola militar. Pra E eu fazer o ensino olhei médio para lá? fazer o ensino médio lá. Então, e eu fiquei muito chateada, porque a minha mãe não tinha... Minha mãe chegou para mim e falou assim, Dina, eu não tenho dinheiro para fazer a inscrição. E aí eu falei, tá, beleza. Eu sei que essa oportunidade acaba aqui, mas isso não se encerra pro meu percurso. E eu pensei, tá, e quais são as outras alternativas depois que eu posso? Porque todo mundo... quando eu comecei a pesquisar a escola militar, né? E aí eu fui com essa ideia fixa até o final do ensino médio. Terminou ela. E se eu entrar na escola militar? Já tinha terminado, mas e se Eu fiz prova para Marinha Mercante, para Aeronáutica. Meu objetivo não era entrar na universidade, era entrar para a escola militar, porque na minha cabeça essa era a virada de chave, era a oportunidade para fazer tudo, assim. E aí eu tinha uma colega, uma mulher branca, que tinha muito mais acesso, tinha uma família estruturada, que a mãe dela pagava o curso para ela fazer a prova. E ela não queria. E eu ficava assim, tá, né? Eu querendo aqui, não tem minha mãe, não tem nem dinheiro pra pagar a inscrição. Vamos trocar né? aqui de posição Eu ficava rapidinho. assim, né? Tudo bem, privilégios. Mas aí, branco da periferia, isso é outra história. Enfim, e aí eu entrei terminei o ensino fundamental, fui para uma outra escola já mais central, já com esse olhar de preciso ir para uma escola em que eu possa ter mais acesso à oportunidade. E eu sempre fui uma pessoa muito comprometida, assim, no colégio. Eu sempre fui muito brigona, muito, muito, muito brigona. Acho que era uma das coisas que mais foi um maior desafio para mim dentro da escola, era lidar com racismo. E, ao mesmo tempo, entender que eu era uma boa aluna e as professoras, elas ficavam nesse trâmite, assim, né? A Dina é uma ótima aluna, mas ela vive se pegando no pau com as pessoas e correndo atrás e xingando e metendo pau em todo mundo, porque... O comportamento... Eu tinha muito isso também. Eu sempre fui uma ótima aluna em exatas e o resto eu abandonava. Tipo, tem aula de línguas agora, isso é o que eu falo. Vamos mudar de sala. Nunca chegava na outra sala. Tanto que chamaram minha mãe no colégio falando, olha, sua filha nunca veio na aula. Aí eu falei, agora eu vou morrer. Mas eu achava que as outras iam bastar. Mas agora que você falou, tem esse impasse mesmo de você brigar e a pessoa desconsiderar toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade por causa de um comportamento. Que é fruto de uma estrutura que já é nos da violenta, sociedade, de exatamente. todas as formas possíveis e inimagináveis, assim. Eu né? imagino como que não era estressante. Essa fase já é estressante por si só. Não importa se você tá em São Paulo, que é um pouquinho mais comum, né? De você ver pessoas pretas, né? Nos lugares. Mas lá, eu imagino que na sua escola, sei lá, se tivesse 10 pessoas pretas na escola, era muito, né? Ou tinha bastante na sua sala e tudo mais? Porque era uma escola periférica. Boa. Tinha um Mas pouco mais. eu conto que minha pior experiência de racismo que eu vivi foi em Porto Alegre, tá? Já foi dentro do avião logo pra me mostrar qual que é a realidade. Já fui Bem. logo
Vem numa outra... Me surpreende isso até. Não, é que... Me surpreende, super tranquila, super calma, super de boa. Hoje? Não era muito não, era muito brigona. Eu fiquei, nossa, cara. É, que hoje eu sou Mariana, eu digo que são anos de terapia, né? Anos que a gente já processou todas essas coisas, já pensou e tudo mais, assim. Eu acho que esse percurso escolar, quando eu saio dessa escola, porque eu mudei de escola 2 vezes, assim, para essas mudanças que a gente tinha de casa. E quando eu saí dessa escola, eu tinha muita consciência de raça e classe. E a minha mãe sempre foi a pessoa que nos orientou muito, assim, falando, olha, vocês são mulheres pretas, nós somos pobres, e o sistema é isso, isso, isso. Nós somos 3, né? E a minha irmã mais velha é uma mulher negra bem retinta. Então, os primeiros episódios de racismo na nossa família foi com a Michelle. E a minha mãe sempre usou os casos que aconteceram com a Michelle, dizendo assim, olha, gurias, aconteceu isso, 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 isso. E vocês reajam. E a minha mãe sempre foi a pessoa que disse pra gente reagir. Vai pro pau. Não te leva. E aí você já nem gostava, né? Pelo que eu entendi, você já saía preparada, toda armada. Aquele negócio. Eu já sei que da minha mãe eu não vou apanhar, então... Exatamente. Não, se eu levar, talvez se eu levar... Eu ia pra levar minha mãe aparecer na escola, era assim, né? Eu tentava manter ela longe o máximo possível. Mas quando chegava em todos, eu já tinha brigado em todas as instâncias. Aí eu dizia, tá, mãe, agora é a hora de tu ir lá, assim. E aí eu saí dessa escola de ensino fundamental, fui para o ensino médio, que era uma escola mais central, em Porto Alegre. E no Godoy, essa escola que eu fui estudar, era uma das melhores escolas públicas que tinha, assim, que tem até hoje em Porto Alegre. Tinha um alto nível de aprovação na Universidade Federal e era muito mais acessível para fazer essas coisas. Então, eu entrei no Godoy, estudei o primeiro ano, sem trabalhar ainda. E no segundo já comecei a trabalhar, vendia trufa e comecei já a me manter, assim, porque a minha mãe voltou a trabalhar nesse percurso, a gente foi organizando as coisas da casa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe ainda não tinha recursos para poder investir na minha educação. E eu sabia que esse percurso de, não conseguir pagar a inscrição para poder fazer a prova, era uma realidade que isso se repetiria várias vezes, porque os recursos da minha mãe eram literalmente para a gente sobreviver e para pagar as contas básicas. E ela falou, vai estudar, vai correr atrás, faz. Então, tudo que eu trazia, minha mãe nunca foi a pessoa que disse não, assim, para as minhas loucuras, assim. Eu achava um curso, falei, mãe, é de graça, só tenho que assinar esse papel aqui, vai lá. Minha mãe, tá tudo bem, Dina, vamos lá. É lá do outro lado da cidade, eu tenho que só ficar 2 horas no ônibus, descer a pé e voltar meia-noite, mas isso é de graça, eu vou. Ela vai, assim, e até na escolha, né? Essa escola era longe de casa, eu tinha que pegar o ônibus, e ela falou pra mim, a gente não tem, pode não faltar dinheiro em algum momento pra voltar. E os momentos que faltava, eu voltava a pé pra casa, e era isso. E segui, assim. E continuava com esse sonho de entrar entrar na Marinha Mercante, entrar na escola militar. E aí, no segundo ano, eu entrei efetivamente para um cursinho, entrei para o Jovem Aprendiz, entrei para um cursinho militar. Então, eu recebi uma bolsa de Jovem Aprendiz. A minha bolsa era para pagar esse curso preparatório, para pagar o curso de inglês e pagar a natação, porque eu queria entrar na Marinha Mercante. Então, meu sonho era entrar na Marinha Mercante. Você organizada, ela leu o edital, que é muito mais à frente, e falou que tem a segunda fase é prova de natação, né? Ela já se matriculou na natação. Vocês estão anotando, né? Eu falei para vocês anotarem. Boa. Ela já se organizou, porque eu conheço gente que fez bombeiro e tal, e quando chegou lá na segunda fase, que passou, não sabia nadar. Falei, gente, tava no edital, entendeu? Eu sabia quantos metros tinha que fazer, tudo, e tinha toda uma programação na minha cabeça. Tem que ficar debaixo d'água. Tudo. Meu sonho era Marinha Mercante, eu olhava aquilo assim, eu pensava num salário. Gente, o salário naquela época, pensem, eu ia fazer minha formação, ia entrar para a Marinha Mercante, ia ter todo o custeio dos meus estudos, 2 anos, o salário era entre 6 mil a 8 mil. Isso em 2008, 2009. Mas, então, tipo assim, a minha cabeça era assim, vou ser rica. Vou ser rica e oficial da Marinha Mercante. Era o meu. Só que aí tem uma coisa, né? Eu sempre brinco, assim, tem gente que acredita em sorte, tem gente que acredita em coincidência e eu acredito em orixá. E eu sei que muitas vezes o que a gente visualiza pro nosso caminho é uma coisa, mas o que tem para nosso trajeto são coisas completamente diferentes. E naquele ano, no meu terceiro ano, todas as provas que eu fiz deram errado.
Todas as provas. Todas as provas para Marinha Mercante deram errado, todas para Aeronáutica deram errado. Eu não passei em nenhuma prova, nenhuma. E eu fiquei assim, tá, eu vou ter plano A, B, C, D, E, F, G. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu fui. O meu plano C, D, era o vestibular da URGS para Ciências Contábeis. Porque nesse Jovem Aprendiz, um dia eu tava na aula e o professor tava falando de nota fiscal. E eu perguntei para ele, quem é o profissional que cuida do financeiro aí, das notas? Ele falou, é o contador. Eu falei, então eu quero ser contadora. Se nada der certo na minha cabeça, a contadora pode ser, eu vou lá tentar contábeis. E ele falou, não, Dina, ciências contábeis é um curso. Eu falei, ganha dinheiro? Ele falou, ganha. Mentira. Nunca é mentira, né? Mas ele falou não, de uma a definição de quanto dinheiro ele não falou. Ele falou, eu ganha muito dinheiro. Ele falou, ganha. E eu fiquei, esse muito pra mim, né? Talvez na sua mente era o salário do rolê da Marinha lá. Era o salário da Marinha. E eu pensava que ia ser muito fácil, né? Pensando, não acreditava ainda que ia ser toda essa construção, que é porque a contabilidade é vista como uma profissão de homens brancos mais velhos, que são os doutores do conhecimento, muitas vezes. E a contabilidade, muitas vezes, tem essa cara. E as pessoas, quando eu entrei pro curso e eu comecei a perceber isso, eu fiquei assim, tá, mas peraí, tem uma coisa, né? Cadê, né? Cadê as outras pessoas? Cadê as outras pessoas, né? E sendo que a minha turma, mesmo assim, tinha um contingente de pessoas negras. Então, naquele ano, eu fiz o vestibular, fiz a bolsa pro Enem, fiz o Enem, tentei ProUni, aí eu passei no Enem para a bolsa do ProUni com administração de empresas, passei no vestibular da URGS, passei no IFRS, que era a escola técnica de lá, para técnico de contabilidade. E eu não passei em nada que era relacionada à escola militar marinha. E não era para ser. Eu fico pensando, meu Deus do céu, Dinamara. Né? Era muito... Era porque eu tinha um sonho e eu acreditava que essa era a possibilidade de mudar a minha vida. Mas eu não tinha noção dessa realidade do que era uma vida militar e tudo mais. Porque eu pensava, se eu pensasse mais um pouquinho... Não tinha ido. Com certeza não ia. E aí, nesse percurso, eu passei em tudo isso. E fiquei assim, tá, tem várias possibilidades aí, assim, eu não encarava o vestibular como algo. Só que quando eu me inscrevi nas Ciências Contábeis, as matérias que eram peso 2 para minha área eram exatamente as matérias que eu estudava para a escola da Marinha Mercante, que era física, matemática, inglês, história, que eu era apaixonada. Então, eram as matérias que eu mais tinha conhecimento, assim. E eram realmente as matérias que eram peso 2. E aí foi de boa para você nesse período? De boa, sofri bastante. Sofreu menos do que as outras pessoas, talvez, pouco menos, mas, assim, aprovei. E eu já trabalhava naquela época, eu trabalhava e vendia trufa. Eu era a Dina das trufas. Eu entrava no colégio com 100 trufas, assim, com um isoporzinho assim do lado. E eu passava em todas as turmas, assim, vendendo trufa. Gente, aí eu falava todo mundo. Sempre tem comprem. ali, né? Aí eu trocava a ficha do ônibus, na época era uma fichinha rosa, né? Aí eu falava uma ficha e aí uma trufa. Aí chegava no ônibus, trocava com o cobrador a ficha rosa pela ficha verde, porque a ficha rosa era de estudante e a ficha verde era de trabalhador. A ficha verde era mais cara, né? Aí eu trocava com ele fazia e depois vendia as outras fichas e fazia. E assim paguei vestibular, paguei os meus cursos no início da universidade, porque daí eu entrei no IPA, na administração, como bolsista do ProUni, no segundo semestre comecei a cursar URGS e trabalhava. E esse percurso com a educação financeira, né, e onde que está a educação financeira tudo nisso, sempre foi a perspectiva de aprender a gerir esse pouquinho que eu tinha e tentar sempre multiplicar. Então, eu sempre vendi coisas, né? Sempre tinha... Depois das trufas, eu vendia na universidade. Eu vendia na frente do DCE, nas festas, a gente vendia bebida, vendia comida. Eu vi uma oportunidade de mercado e falei... eles só vendem cerveja nas festas da universidade. No CA só Deve tem dar uma bebida. Eu falei, só tem bebida. Não tem comida, não tem destilado. Eu falei assim, então eu posso vender. Não tinha destilado? Não tinha tinha química lá, não? destilado, Lá. não. A gente mesmo produzia os destilados e vendia nas festas.
Não, aí e eles porque era a vacilaram. galera da contábeis, da administração nem tanto, mas e mais o DCE, então era nem chegava ainda. Aí eu peguei e comecei a vender também durante a universidade com uma outra amiga, a gente colocava uma banquinha lá e eu comecei a entender que cada vez mais dinheiro era uma questão que era manutenção, né? O dinheiro era a forma como eu tinha para me manter e para poder investir nas coisas que eu acreditava. Então, durante esse percurso da universidade, quando eu vi que não ia dar mais a vida militar, eu comecei a pensar assim, bom, então, o que eu faço dentro da contabilidade? O que é a contabilidade, né? E tinha professores de estatística, professores de economia que falavam de investimentos. E aí tinha um professor que tinha uma criança. A criança mal tinha nascido, a criança já tinha patrimônio. E ele ficava mostrando carteira. E eu pensando, gente, mas isso não é para minha realidade. Eu sou uma mulher preta periférica que vem de um histórico completamente diferente. E eu ficava assim, como é que isso? Será que sou eu a única pessoa que isso não tá fazendo sentido, sabe? Eu sempre me questionei, falei, por que as referências que falam sobre dinheiro são sempre homens brancos falando sobre isso? Por que são sempre pessoas falando desses termos de uma forma difícil? E aí, quando eu voltava para casa, eu morava na periferia de Porto Alegre, a realidade é completamente diferente da universidade pública. Que quem deveria acessar, né, que realmente está ali, e quem acessa são pessoas brancas, que já têm dinheiro e uma já tem estrutura de E privilégio. não necessariamente só gente branca, né? Eu digo que é uma galera que já tem o mínimo de estrutura intelectual pra estar ali, sabe? Às vezes até um conhecimento que ela já tem, dependendo da matéria que ela vai fazer e tal. E aquele conhecimento faria muito mais diferença para as pessoas da periferia e elas não conseguem chegar ali, é Na isso. verdade, eu acho que é o acesso, assim. A universidade pública tem que ser para todos, mas a gente tem que entender a estrutura da sociedade e sim, tem que ter uma porta de acesso para a pessoa que vem da periferia, porque é muito mais difícil. Eu aposto para você que eu também fiz 2 faculdades quando eu fazia e trabalhava também. Você ia, fazia, não sei o quê. Para mim, eu tinha que comer no RU, que era 50 centavos, e para estudar à noite, e tal. E o pessoal não gostava da comida da RU. Hoje, gente, é 50 centavos. Como é que vocês não gostam? A nossa ela era de graça. Então, não tinha. Tipo, cara, né? E aí eles iam almoçar em restaurantes e tal. Então, a jornada... Eu chegava na minha última aula, eu fazia cálculo, era tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? É hora de você sair mais cedo. E aí, eu tinha que ficar com o relógio, porque se eu saísse 1 minuto, o último ônibus passava, circular que ia pra rodoviária pra pegar meu último ônibus pra casa, senão tinha que pegar um que passava na rodovia, descer e ir a pé pra casa, pra outro dia, 7 horas da manhã, de novo. É cansativa a jornada, é diferente, é completamente diferente. Aí você vê um mundo onde é que a galera tá escolhendo não almoçar um lugar onde é que talvez seja de graça, ou por 50 centavos, pra almoçar num restaurante pagando 30, 40 reais. Você falou, faz sentido na minha cabeça. Planejamento financeiro passou longe dessa galera aí, né? Enfim. E quando sabem que existe RU, né? Porque às vezes a galera fala, o que é RU? O que é restaurante universitário? Acontece. Tem que apanhar esse aí, tá? Tá, dentro da universidade não sabe. O céu até a galera não sabe. Até se falar hoje o que é a casa do estudante, né? Sim. A casa do estudante, muita gente não sabe que não existe. Tiver 2 prédios gigantes, onde é que o pessoal brigando a tapa pra poder morar lá, porque facilita a vida e os privilegiados não conhecem. Eu acredito que esse percurso de ingressar na universidade, ele vai... Ingressar na universidade nos traz 2 formações, né? Uma formação acadêmica e outra uma formação da vida e da resiliência, né? Que é você entender qual é a perspectiva, como você vai lidando e construindo estratégias para poder lidar com esse novo percurso que está se apresentando, que é o percurso de acessar lugares em que você vai ser a única pessoa negra, ou que vai ter 1, 2, 3. E eu entrei já numa universidade que tinha ações afirmativas e que tinha uma movimentação muito forte do movimento negro. Eu fiz parte do movimento negro da minha universidade durante muitos anos. Fiz discussão de ações afirmativas, participava ativamente de construir políticas públicas para nós enquanto estudantes pretos, assim. Maneiro. E essa movimentação foi que foi dando a consciência que eu tenho hoje para conseguir chegar em alguns espaços e entender, bom, qual é o meu papel enquanto uma mulher preta que trabalha com finanças, não é só a Dina que está aqui falando, né? É a Dina e um monte de gente preta que construiu a Dina que está aqui hoje, que fez a minha formação, né? Semana retrasada, eu estava em Porto Alegre e eu fui numa audiência pública lá na Câmara dos Vereadores. E dentro da discussão, né, que a gente estava falando, que era sobre empreendedorismo preto, e eu comecei a trazer, assim, falei assim, nossa, eu
estou muito feliz de estar aqui, porque as pessoas que estão nessa mesa comigo são pessoas que passaram pelo meu percurso acadêmico e que foram formadas pelo movimento negro para hoje ter essa consciência política de ficar brigando, de brigar e trabalhar para a gente construir políticas públicas que fomentem economicamente a nossa comunidade. Então, lá estava o Matheus Gomes, estava a Bruna, que eram pessoas que foram estudantes, que hoje foram vereador, deputado, enfim. E tinham pessoas do movimento negro que eu aprendia escutando, né, muito, sentando, escutando eles falando, eles contando uma história que a universidade nunca ia me ensinar, mas que o movimento negro me trouxe para que eu tivesse essa perspectiva histórica e entendesse qual era a importância da educação financeira, principalmente para pessoas negras, né? Quando eu começo a estudar educação financeira no final da minha graduação, começo a acessar a partir de um curso que era de uma professora, era uma extensão, eu comecei a entender por que nós, pessoas negras, não acessamos esse conhecimento? Por que essa ferramenta não está colocada para nós? O que a minha mãe fez a vida toda de controlar o dinheiro dela sempre foi educação financeira da forma dela. Minha mãe era uma grande planejadora financeira. Só que se a gente for colocar o modelo Dona Rosa, quem é que vai dizer que minha mãe era uma educadora financeira, uma pessoa responsável? Não tem um PhD para falar de economia. Não, então as pessoas vão deslegitimar, vão dizer, não, mas quem tem autoridade é o primo não sei o que lá, que fala sobre isso. Que nem é meu primo. Que nem é meu primo. Exatamente, bem longe. Verdade, nunca tinha parado pra pensar nisso. Se fosse colocar na ponta do lápis, não é meu primo também, não. Mas a educação financeira é o que a mãe dela fez, cara. Sim. Exato. Lógico que ela teve menos privilégio, teve menos recursos, mas com o que ela tinha, ela dava conta de botar as coisas dela em ordem. E aí, Exato. quando você começa a ver vários primos que não são meus, ele começa a falar sobre investir um dinheiro que a gente nem tem. Como é que eu começo? Eu pulei uma etapa muito grande, que é a organização. Na verdade... Eu só começo a investir quando sobra dinheiro, mas hoje o dinheiro só dá pra pagar as contas. E aí? Na verdade, eu não sei quando começou, acho que foi a partir de 2015, isso, assim, que... você deve ter acompanhado, foi quando você terminou sua graduação, mais ou menos? A administração 2013 e contábeis 2017. Foi mais ou menos nesse ano de 2017 que você começou a trabalhar mais voltado para a educação financeira. Exato. Nessa 2016, época... 2016 começa esse trabalho. Foi mais ou menos nessa época aí. Eu lembro que foi pouco depois do impeachment, ou foi ao mesmo tempo, foi meio que paralelo, que começou um movimento na internet não, no YouTube especificamente, do Primo Rico, claro, mas também teve outros canais que imitavam ele, conforme ele foi crescendo e tal, e que foram falando de educação financeira, mas é isso que você falou agora. A educação financeira que estava sendo posta ali no YouTube, que estava realmente fazendo sucesso, assim, não vou dizer que nada do que ele ensina não é útil. Tem muita coisa útil, sim, claro que tem muita coisa que dá para aplicar. Mas é isso, é um investimento que, cara, a pessoa não tem investimento. E aí eu comecei eu acho que é esse cenário que ela trouxe aqui agora. O dinheiro que a gente ganha, principalmente a gente como população negra, como periférica, o dinheiro dá para pagar as contas. Então, eu preciso da primeira etapa, organizar para ver se sobra 1 centavo, para esse 1 centavo eu pensar em investir. E a galera que veio de uma situação de privilégio, ela já tem esse 1 centavo. Então, ela começa a falar de finanças a partir daquele momento. A partir de outra Porque se você guardar 1 centavo por 1 centavo, 1 centavo, daqui a 10 anos você vai ter X centavos. Entendeu? Só que aí, eu preciso sobrar esse 1 centavo para poder guardar esse 1 centavo. E é daí que eu comecei a sentir a desconexão do conteúdo dessa galera. Não é só ele, não. Tem muita gente que começou a falar disso e é realmente, beleza, vou investir o quê? Se eu não tenho da onde tirar, eu não tenho, não sobra salário, eu não tenho como ganhar mais. O que eu estudei, os estudos que eu tive, não consigo ganhar mais com base no que eu estudei. Hoje em dia também não consigo estudar mais, enfim. Aí minha pergunta para você é, como que você já sentia essa desconexão com o conteúdo do que estavam criando, que óbvio que beneficiou de alguma forma para quem chegou depois, tanto você como... Eu vi que tem um bonde da galera, da mulherada que fala sobre educação financeira, você faz parte dele, óbvio, mas tem a Nath, tem você, tem uma outra menina que chama Mariana da Grana, tem um monte de gente que eu acompanho. Amanda, um monte de que assim, vocês já sentiam naquela época
que vocês tinham que fazer algo para dar um passo atrás, para ensinar a galera, ó, para guardar dinheiro, para sobrar um pouquinho e você poder investir, você tem que fazer isso, isso e isso? Eu acho que eu nem pensava no dar um passo atrás, porque eu pensava, na minha cabeça, falar sobre organização financeira já era o passo à frente. Né? Uhum. Então, tipo, a gente já estava num lugar que já era avançar. Eu nem entrava ali na parte do investimento ainda. Uhum. Eu já olhava a parte da organização como principal, é o que a gente tem hoje. E eu tive uma experiência, eu fazia parte de um coletivo de estudantes negros, de oferecer para as pessoas fazer consultoria financeira. Nunca tinha feito isso na minha vida, naquela época. Vou fazer. Nunca tinha dado consultoria e já resolveu. Vou E aí, fazer. porque era muito um dos desafios que essa professora tinha colocado nesse curso. E quando eu comecei a conversar com as pessoas, ela disse assim, olha, Dina, você pode compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. Eu comecei a conversar com essas pessoas e a realidade era sempre a mesma. Era, Dina, estou ganhando um pouquinho mais, não sei o que eu faço, tenho muitas dívidas, por onde que eu começo? Então, o início era esse passo, era a organização e era a base de tudo. Era a base para te dar um horizonte, porque a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente está falando sobre essa construção de educação financeira, a gente fala sobre deslocar a nossa possibilidade para o futuro, deslocar a nossa possibilidade de vida para o futuro. Então, se eu não consigo me organizar hoje, eu vivo trabalhando o momento, o presente. Se eu te perguntar o que você vai fazer daqui a 10 anos, a sua dificuldade de olhar para 10 anos vai ser muito grande, porque você tem que dar conta do hoje, você precisa pagar a sua alimentação hoje, os boletos que estão vencendo hoje. Então, organizar o hoje, de começar a deslocar a sua visão para o próximo mês, daqui 6 meses, 1 ano, já é o exercício da organização que vai te preparar para o investimento, de entender por que o seu dinheiro precisa trabalhar para você. Por que o seu dinheiro, você vai guardar R$5 hoje, e aí as pessoas vão te dizer, não, mas R$5 é muito pouco. E eu vou dizer, R$5 já é bastante Por dinheiro. dia é muito dinheiro. Muito dinheiro. Começa nesses R$5, sabe? Então, a preparação era o deslocamento para o futuro, a organização para essa percepção de onde eu posso chegar. E quando nós vamos nos percebendo, e historicamente, a gente vai perdendo essa possibilidade de olhar para o futuro, porque o sistema, ele te diz, você não consegue, você não pode, não dá, você não tem isso. Te tira até a possibilidade de sonhar, você começa a perder a percepção de futuro. Exato. E em um certo momento, quando eu dou aula para as meninas da periferia e pergunto, gente, qual que é o sonho de vocês? E a galera fala, professora, eu ainda não tenho um sonho. E eu falo com um menino de 19 a 29 anos. Então, Exato. É o processo de desumanização de pessoas negras ao longo da história. Então, você não se vê, você não consegue pensar numa possibilidade de sonhar, de desfrutar qualquer coisa diferente que seja só sobreviver no momento. E essa organização é o que vai te dar essa possibilidade de dizer que agora que eu posso investir. E às vezes é muito mais automático essa pessoa que está se organizando hoje pensar que, bom, se eu posso viajar com a minha família, então eu posso reservar um dinheiro para isso. Então, se eu posso reservar o dinheiro para isso, eu posso separar esse valor mensalmente. E aí, onde é que eu deixo esse dinheiro? Bom, investimentos. Vai começar a chegar. Mas entende o passo a passo que você precisa fazer e que é muito mais desafiador? Então, quando eu comecei a olhar os conteúdos que falavam de uma forma muito tradicional, eu já ficava odiada, né? E eu já ficava odiada, eu não conseguia terminar um vídeo. Eu ficava assim, gente, mas pelo amor de Deus, como que essa pessoa tá falando isso? Guarde 30%, não sei o quê, 50%. Eu falei assim, gente, como que como que guarda isso? Eu falei assim, cara, precisa de um milagre, né? Mas é isso, você já parte da perspectiva que já tem tudo organizado e já tem esse recurso sobrando. Né? E uma coisa que não falavam é que hoje em dia, claro que a gente percebe isso, é muito nítido. Que mesmo você falando de educação financeira, você está falando para uma camada da população específica. E antes, quando começou a ficar famoso esse tipo de conteúdo, aí já assistia, tipo, legal, vou assistir isso aqui, acho que isso aqui é pra mim. Aí você começava a ver uns papos malucos, de tipo assim, não compre casa, comprar casa é zoado, aluga que é melhor. Alugue a vida toda. Aluga casa que é melhor. Eu ficava, caraca, qual é a Não conta é a que você realidade, tem que fazer? Aí, tipo assim, não, maneiro, realmente essa conta aqui faz sentido, mas, mano, Mas não você é pra entende mim. que pra é você isso. entender que a casa ela vai perdendo valor porque tem manutenção, então primeiro você tem que ter Pois é, então, a casa, é isso. entendeu? É isso. Você tem que ter segurança. Você tem que ter a casa e quando você tiver seguro o seu teto, você não for, vai ter que mudar várias vezes. Aí você fala, pô, estou em segurança, né?
É isso que eu E senti, aí eu assim. começo a olhar em volta. Enquanto eu ainda estou tentando ter o teto, não dá pra pensar nisso. Aham. E hoje eu tô gostando muito de ver essa diferenciação que tá tendo. Porque, cara, o Primo Rico sempre, ele foi um dos pioneiros, tá lá, vai continuar fazendo o conteúdo dele, continua ensinando da forma Sim, dele tem o pro público dele dele. também. Mas é isso, é pro público Público dele. A gente, eu não sentia essa diferenciação antes, agora eu vejo. Beleza, tem ele, tem você, tem a Nath, tem a Nath Finanças, né, que eu falo, não a Arcuri. Tem várias pessoas, mas assim, cada uma com o seu público e a gente começou a entender melhor para quem que a gente vai direcionar nossa atenção de acordo com a nossa realidade financeira do momento. Exato. Porque antes eu ficava, não, vou seguir essas paradas aqui do primo e vai dar certo. Cara, não era pro meu patamar financeiro. Vou seguir as paradas dele aqui, É não dá isso. certo. E tu sabe que na minha perspectiva, quando eu comecei a desenvolver a metodologia de educação financeira que a gente trabalha hoje, que a gente parte muito do conceito de Ujamaa, o Ujamaa é um termo em Swahili que significa comunidade e família. E aí, dentro dessa perspectiva de organização e concepção também de mundo, a gente vai entendendo o Ujamaa como uma economia comunitária, né? A importância da gente falar sobre relações coletivas com o dinheiro. E as nossas famílias, muitas vezes, elas vão se relacionando com o dinheiro coletivamente. Sim. E a gente não percebe isso, né? A gente está sempre muitas vezes dando conta do problema do outro, não consegue muitas vezes se organizar. Aí tem vários problemas dentro da família. E eu comecei a trazer essa perspectiva para falar para as pessoas, olha, existe uma forma de organização aí que a gente precisa criar, que é muito nossa e a gente precisa se responsabilizar. Se autorresponsabilizar para entender o que aconteceu anteriormente com o nosso povo, o que acontece dentro da nossa estrutura familiar, dentro da nossa história, que para construir um futuro diferente, eu vou precisar me reposicionar. Então, quando as pessoas vinham com esse discurso do alugar, alugue, não compre, eu fico pensando assim, cara, essa pessoa nunca foi despejada na vida, não pode ser. Não, essa pessoa nunca passou pela situação de viver, por exemplo, em um lugar que foi invadido, ou que tu não tem titulação da terra, ou que tu tá sempre brigando por habitação. Você tá sempre no modo de segurança, essa pessoa nunca passou por isso. E quem não tá pagando as contas ou não tem lugar para morar, ela tá no modo de segurança, porque ela não sabe se ela pode ser despejada amanhã, ela não sabe se o terreno vai ser desapropriado amanhã. Como é que eu falo de educação financeira para essas pessoas se eu estou vivendo hoje? O que me surpreende um pouco também é essa questão, porque apesar de não ser a maior parte da população, essas coisas ficaram muito famosas. Todo mundo começou a dar muita atenção para isso, sendo que a maior parte da população não vive aquilo, não vive a realidade de tipo, escolher não vou alugar porque é melhor financeiramente para mim, sabe? Mas é engraçado que ela fala, é uma estrutura realmente. Até as pessoas que são de situações periféricas, que são de comunidade negra, repete a estrutura sem saber o processo. Então ela valoriza uma coisa que não é nem do mundo dela. Exato. Muito louco. Porque a referência que historicamente foi colocada é aquela. Então aquela pessoa que está falando, ela tem autoridade para dizer aquilo. Ela é reconhecida dentro do mercado. Então ela sabe do que ela estava falando, teoricamente, né? As pessoas vão dar crédito, vão dar validade. Então, eu acho que romper esse ciclo, né? E trazer, estar com outras pessoas negras que falam sobre dinheiro, das suas diferentes perspectivas. A gente precisa lembrar que nós não somos uma única trajetória, uma única vivência. Cada pessoa vai falar da sua forma, cada pessoa vai ter a sua experiência que vai dar o toque diferente naquele conteúdo. Eu falo, olha, eu parto muito dessa perspectiva comunitária, eu sou uma mulher preta falando de finanças, mas eu falo que essa educação financeira, ela precisa vir a partir de uma concepção de mundo que vai ser quase interdisciplinar. Então, não é só finanças. Preciso pensar em saúde, preciso pensar em lazer, preciso pensar em qualidade de vida. A gente fala que é educação financeira para acessar a qualidade de vida, porque é você organizar o seu dinheiro para mudar, olhar para os seus sonhos, mudar o seu contexto, a sua realidade, a sua comunidade, e aí você vai acessando coisas novas, você vai acessando educação, saúde, lazer, que teoricamente deveria ser os direitos básicos da população, né? Mas ainda não é. Então a gente vai construindo possibilidades e ferramentas para acessar isso de uma outra forma, sabe? Quantos anos você acha que leva para essa camada da população chegar no patamar que algumas outras camadas estão? Muito didático isso aí, tá muito matemático você hoje, muito estatístico esse carinha hoje. Olha, assim,
Eu colocaria, eu não sei, eu não tenho uma resposta correta, mas eu acredito que É chutômetro mesmo. pensando 30 anos, Boa. a gente tem uma camada de pessoas pretas, pensando pessoas pretas e periféricas, que vão estar acessando outros recursos e uma outra estrutura. Pensando em lógica de ações afirmativas, movimentação, pensando que no Brasil ações afirmativas começam em 2002, 2004, né? Com as primeiras universidades. O pico vem ali a partir de 2008, 2007. Então, tu tem as primeiras turmas se formando em 2011, 12 ali. Então, a nossa geração é a primeira geração ali que vai tomar acessando, esse primeiro tapa. É a primeira geração que está acessando a pós-graduação. Então, pensa que tem mais, né? Várias para poder acessar tudo isso, para poder... Eu brinco muito, né? E falo sério assim. A minha mãe diz assim, Dina, por que agora quando tu vai me perguntar de profissional, tu tá perguntando onde é que eu vou, no médico que eu vou, quem é o médico, é a cor do médico, é não sei o quê. Eu falo, mãe, porque hoje a gente tem uma rede de profissionais que a gente pode indicar, que são pessoas negras que tu vai movimentar o teu dinheiro. Então, em vez de tu ir lá, pagar o teu dinheiro no imposto de renda para um profissional que não sabe nada da sua comunidade, pega lá aquela pessoa que saiu da universidade, que já tem esse conhecimento e investe, retroalimentar essa estrutura. Aí minha mãe, eu falei assim, então agora, quando você for fazer o seu tratamento de canal, você vai lá procurar a Marfim, que é uma clínica de dentistas negros, que tem toda uma estrutura e que atende tanto pessoas que estão dentro da periferia como pessoas que não estão, porque às vezes as pessoas colocam ainda só os nossos negócios como só estivessem dentro da periferia. E esse é um ponto importante, que tu vai rompendo para construir uma estrutura muito maior. Então, eu postaria nesses 30 anos. Aí. Por aí, uns 30 anos. Tá aqui, não tá longe, não, vai. Eu vou estar vivo pra ver. Eu acho que vai levar um tempinho a mais. Porque tem outras estruturas que têm que ser rompidas. Sim. Tem que ter a conscientização da comunidade, que isso está sendo construído e bem visto. Graças a Deus, amém. Né? Vamos lá, a galera realmente está com mais consciência, mas ainda tem que romper uma barreira muito grande. Que por mais que a gente tenha mais consciência, mais as pessoas querem bloquear. Então, tipo assim, é derrubar um muro bem grande, maior do que o de Berlim, viu, galera? Mas, e aí? Vamos falar do barco, gente? Eu tô aqui, caraca, por que ela quer ter um barco? Fala aí do barco. De onde surgiu essa ideia? Pra que você quer ter um barco? Você sabe guiar um barco? Não, melhor ainda. Mas eu já estudei, fui ver quanto custa pra tirar a carteira, pra fazer tudo. Tem toda uma normativa, tem que fazer curso, não sei o quê. Mas assim, o barco surgiu porque eu amo mar, enfim, com a história da Marinha Mercante, né? Eu morava numa cidade portuária, né? Eu nasci numa cidade portuária. Então, desde pequenininha, eu ficava vendo aqueles barcos gigantes lá no porto de Rio Grande e ficava pensando como seria estar no meio da água e não enxergar terra, horizonte. Isso foi uma coisa que ficava pirando na minha cabeça desde pequenininha. Assim, que você gostava. Porque a galera normalmente, quando fala essa situação, entra em pânico. Exato. Eu ficava pensando assim, que mágico que ia ser aquilo. Eu via os navios e os barcos indo assim. E eu ficava assim, gente do céu, pequenininha. E aí, quando eu comecei a crescer e ver a história da Marinha Mercante, eu comecei a pensar muito mais sobre isso. E aí eu falei assim, nossa, eu queria um dia poder ter um barco, porque eu andava de balsa, de barca, todas essas coisas. E eu queria ter essa possibilidade. E aí eu fui ver quanto custava um barco. E eu vi que não era uma coisa absurda. Eu pensei, olha aí. Vou querer um barco pra ter. Eu não vou comprar um carro, mas vou comprar um barco. Tem vários modelos. Você pode comprar uma lancha por em torno de 30 mil reais. Pode comprar uma baiteira por R$2.000. Aquela coisinha, aquela que é madeira que você né? Essa eu não quero não. Eu andei dessa já. E a minha Dinda teve um namorado que era pescador, né? Essa do pescador mesmo. Baiteira é essa do pescador, que ele fica sentado e só mexe o braço, assim. Ai, não ia, mas mais ou menos isso. Mas tem diferentes modelos. Sim. E hoje tem até uma parada que você pode comprar em sociedade com outras pessoas. Você paga um valor muito menor. E aí você tem um espaço lá na marina, tem o seu barco, 4 pessoas são proprietárias e você tem uma agenda, tudo para organizar, e o barco também é seu. Você tem 25% do barco lá. Eu tô estudando, mas isso é pro futuro, né? Todo mundo dá risada. Eu falei, gente, vou ter meu barco. Não dê risadas. Não dê Muito risadas. legal. Ó a Ludmilla aí. Né?
tudo é possível. É isso. Mas que legal saber desse sonho, porque eu conheço de barco. Na verdade, já fiz, né? Já fiz lá, já sei as regras, tirei carteira, já tive barco à vela, já andei de baiteira, já fui pra ilha, já caí, fiquei ilhada. E aí já tive muitas histórias, porque eu fui morar um período também na beira-mar e eu acabei aprendendo. Aí eu falei, vai, não é normal esse Não é sonho normal aí, esse não. sonho. Isso aí é, normalmente as pessoas não querem ter. Eu acho que você já encontrou uma possível sócia pra... Eu Esse já barco fiquei aí. indo, e ela já tem tudo, né? Ela já tem a carteira, já cortaria, assim, um caminho, assim, bem Quando acabar o verdade. episódio, já... Ó, Eu já vou no off já colocar aqui, vamos negociar isso Nossa. aí. É legal, eu gosto também muito de mar. E não é comum. Principalmente ver pessoas pretas, ou ela é pescador ou não é. Tá? Mas a gente tá chegando ao fim. E aí eu vou pedir pra você deixar os seus recados. E é legal que você falou de educação financeira falando de você, contando a sua história. Eu gostei muito de ouvir. Em vez de ser métodos e estruturas e façam isso e planilhas. E é pra galera entender a consciência mesmo. Mas eu quero que você deixe um recado olhando pra sua câmera, falando como as pessoas vão te encontrar, se você tem curso, como é que ela acessa a sua startup, onde é que você tá, fala tudo que tem que falar. Agora é o seu momento de brilhar, estrelinha. Agora é meu pitch. Agora é o momento que a gente se vende, né, Não, gurizada? pitch não, pelo amor Não. de Deus. É só um seu Deixa recado, vai ela lá. que ela é Deixa startup. Vai lá. Não, mas, gente, vocês podem me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @dinapratesfinanças. E aí, tem duas coisas que eu vou pedir pra vocês. Além de seguir o meu @, que lá a gente cria conteúdo falando sobre educação financeira, sobre gestão financeira, falando sobre futuro, sobre várias outras coisas. Não é só sobre dinheiro, mas é sobre sonhos, principalmente. Vocês podem seguir também o @ da minha startup, que é o Jamatech. E aí é o JAMA, vai estar aqui embaixo, Tech. E o nosso @ do Espaço IEP, né? Porque eu não contei do IEP, mas o IEP é um outro negócio que eu sou sócia, né? Que é um empreendimento com outras duas mulheres pretas, que constrói uma perspectiva de falar sobre saúde, finanças e educação. Então, siga lá também, Espaço IEP. E quem quiser aprender mais com a gente, pode também nos seguir no nosso canal do YouTube, se inscrever lá no nosso canal do YouTube, Dina Prates Finanças. Pode adquirir os nossos cursos, o link tá lá na nossa bio. Tá no nosso site, a gente tem trilhas de conhecimento, né? Para você que está começando a se organizar agora, Dina, por onde eu começo? Quero adquirir um curso. Tem lá o nosso curso de educação financeira para pessoas iniciantes. E também a gente tem conteúdos gratuitos. Então, se você quer também se organizar, ainda não está com recurso ali para poder dar aquele passo maior, já tem uma orientação lá no nosso canal do YouTube, então que você também pode acessar. E aí eu quero me aprimorar, quero fazer mais coisas. Tem curso de planejamento anual que vai te ensinar a olhar para sua vida de uma forma 360 graus. E ao longo desse percurso desse ano, a gente está com várias novidades. A gente tem um momento que a gente chama de Café com a Dina, que acontece aos sábados. Então, para vocês que querem se organizar, querem bater um papo sobre dinheiro, é só entrar lá na nossa página e ficar atento que a gente sempre abre as inscrições para participar ao vivo lá. É um momento bem legal. De período em período a gente faz um sábado por mês, de manhã, para trocar uma ideia sobre finanças. É muito importante. E como eu digo, né, a minha frase final que eu deixo sempre para vocês, assim, né, uma das primeiros passos que a gente pode começar para investir na nossa educação financeira, é sempre começar pelos nossos sonhos. Porque o sonho é por onde a gente vai conseguir se motivar e entender como a gente vai buscar os nossos objetivos futuros, por que a gente vai levantar de manhã. Tem dias que são caóticos, tem dias que a gente não vê luz no final do túnel e a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa vida financeira? E aí, qual o motivo que vai nos trazer para sentar, às vezes, a bundinha na cadeira e botar as coisas no papel? Pode ser o papel mesmo, pode pegar um caderno, um papel, uma planilha, não precisa ser uma estruturação gigante, mas realmente começar a se dedicar e olhar para isso. Eu sei que vai bater às vezes um friozinho na barriga, assim, e a gente vai ficar pensando, cara, isso não é para mim. É sim para você, porque os seus sonhos são seus. Você é a principal prioridade da sua vida. Então, foco na missão e qualquer coisa que precisar, procura lá nas nossas redes sociais que a gente continua falando sobre isso. E sou bem acessível, manda mensagem lá que a gente conversa. É isso aí. E é verdade, gente. Ela é super acessível mesmo. Real. Uma das poucas pessoas que é acessível dessa área, ó. Aproveita. Aproveita. Gente, então é isso, né? A gente obrigada. fica por aqui.
A gente vai dar aquele recadinho de sempre? Você quer dar o recado? Ah, já sabem, né? Já Segue a sabem, né? gente. Se inscreve lá no canal. Nosso canal no YouTube, é Preto e Dinheiro. Se inscrevam lá. A gente ainda segue com aquela meta de conseguir nossos primeiros 1.000 inscritos lá no canal, porque é isso que vai fazer a monetização rodar, e a gente vai continuar trazendo outros convidados de grande garbo, elegância e relevância, assim como a Dini e vários outros que já passaram por aqui, certo? Segue a gente lá, ativa o sininho para vocês ficarem ligados em todas as novidades que vai acontecer aqui neste podcast. Sigam a gente lá no Instagram. No Instagram é Preto Dinheiro, tudo junto. Me sigam também lá no Instagram, @ed, Isa. @ibarros. Mas a gente tá lá, só segue a gente lá no podcast, vocês vão achar nossos arrobas tudo lá bonitinho, certo? Isso foi mais um episódio do Preto e Dinheiro, o papo mais rico da internet. Ficamos por aqui, até a próxima. Beijinho, gente. Tchau, Um beijo pra gente. vocês, até a próxima, tchau.